Olá, quarto ano, bom dia, tudo bem? Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje, com aula de Ciências e Artes. Sexta-feira, né? Último dia de aula da semana, último dia do mês, dia 31 de julho de 2020. Então, o que vamos estudar hoje em Artes, né? É dando continuidade ao assunto quadros com Paul Klee. O quadro de Paul Klee que vamos estudar hoje é o abstrato em preto, onde ele utilizou tons terrosos, né, para representar a harmonia. Harmonia é um substantivo o quê? Pelo que a gente estudou em português. Harmonia é um substantivo abstrato, né? Então, o quadro de Paul Klee fala justamente isso, o abstrato em preto. E, como eu já falei para vocês, né, os tons terrosos, como por exemplo, o verde mostarda, o caqui, tá? São cores semelhantes, né, a tons de terra. Não só esses, mas outra infinidade de cores. Então, vocês podem, e vai colocar aqui a faixinha, tá? Com as tonalidades que vocês podem reproduzir esse quadro, ou seja, as cores que vocês podem utilizar. Pode ser o lápis de giz de cera ou outro mesmo de pintar, tá certo? Então, vocês irão representar na página 33 mais um quadro de Paul Klee. Aguardo vocês. Vamos para a aula de ciências. Uma aula de ciências. Vamos lá? O que iremos estudar hoje será as plantas e o meio ambiente. As plantas percebem mudanças na luminosidade do ambiente, identificam o sentido vertical, procuram água, algumas espécies são sensíveis ao toque, outras conseguem mover suas folhas. Então, como a gente sabe, né, as plantas procuram água no subsolo através de suas raízes, né? Identificam também a luminosidade do ambiente, pois elas precisam da luz solar para conseguir sobreviver. Podemos observar na imagem uma planta que é sensível ao toque. Pode observar a posição de suas folhas, né? As que não estão sendo tocadas está de uma determinada forma. As que foram tocadas se contraem. A percepção da luminosidade do ambiente pelas plantas é conhecida como fototropismo. E podemos citar como exemplo o girassol, né? Que ele muda de posição de acordo com o sol. É possível dizer que as plantas identificam o sentido vertical, porque se enterrarmos uma planta com a raiz no sentido horizontal, ela volta a adotar a sua posição vertical para crescimento. Podemos observar esse vaso, né, com uma planta, onde ela está plantada com a raiz na vertical. Mas, ao cair, a raiz ficou o quê? Na horizontal. Mas a planta consegue buscar sua posição vertical para seguir seu crescimento. As plantas e os animais têm uma interrelação de dependência, ou seja, um depende do outro. Como podemos ver, os animais precisam das plantas para se alimentar, e as plantas, na maioria das vezes, precisam dos animais, né, para se reproduzir, ou seja, através da polinização. A maioria das plantas é muito útil para o homem, ou seja, são recursos naturais. Na indústria, na alimentação, podemos observar nessa imagem que na indústria, né, no caso a seringueira, onde produz o quê? O látex, né, para a formação de borracha, seja de pneus, luvas, a borracha que a gente usa na escola e assim por diante. Tiramos também, né, dos vegetais a questão da cortiça. Não só a cortiça, mas também alguns materiais para produzir móveis para a nossa casa. Além disso também, os vegetais
servem para a nossa alimentação, no caso da cenoura, do alface, do agrião, né, do alho, do rabanete, entre outros. Além disso também, os vegetais servem para artesanato, ou seja, para produzir artesanato. Como podem ver aí, né, utensílios feitos de palha e de fibra, tudo retirado dos vegetais. Além disso também, as plantas são ótimas na questão da medicina, pois tanto pode servir na questão da industrialização, né, para a produção de algumas medicações, como também de medicação caseira, né, ou seja, a medicina artesanal. No caso da babosa, por exemplo, que ela tanto é artesanal como também serve para a indústria. Todos os vegetais têm sua utilidade. Mas não podemos esquecer que existe também algumas plantas tóxicas, ou seja, que faz mal à nossa saúde. Não só à nossa saúde, mas também de alguns animais. Então podemos observar a mamona, o comigo ninguém pode, né? Podemos citar também a questão da ortiga. Ela também é tóxica. Mas, devido à grande extração de alguns vegetais, eles se tornam extintos, né? Ou seja, plantas em extinção, como por exemplo a bromélia, o carvalho, e não podemos esquecer da questão do pau-brasil, né? Como a gente estudou já em história, que devido à sua grande extração, né, na época que os portugueses vieram para cá, ele se tornou o quê? Extinto. Praticamente não existe mais pau-brasil no nosso país. Então, vocês, após assistir o vídeo, dê uma olhada, né, no assunto e resolva o exercício nas páginas 121 a 124. Beijo, boa aula!